Olá, estamos de volta e com você mais um programa Filosofia em Foco e, como sempre, aqui ao lado do mestre Marcos Nascimento. Ok, boa noite, é um prazer sempre estar aqui com você também, Walter. E apresentando hoje o 11º episódio do Filosofia em Foco, né? E, como sempre, eu tenho que dar aquele recadozinho, né? Bom, muito bom. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, certo? Divulguem, compartilhe e dê o like, não é isso? E como o Marcos já adiantou, nesse programa, que é o de número 11, a gente vai abordar o hábito de ler. Vamos falar sobre leitura, né? A sua importância e o benefício para aqueles que cultivam este hábito. E, neste contexto, eu já pergunto a Marcos, né? Qual o benefício, o que é o hábito de ler, o que é a leitura, Marcos? Troque em miúdos para quem está nos assistindo. Ok, obrigado pela pergunta, Walter, mais uma vez. A leitura... Primeiro eu quero adiantar uma questão. Pois sim. Eu sou adepto da leitura. Sabe? Eu também sou. Sou um apaixonado pela leitura e gostaria que as pessoas também fossem, né? Mas infelizmente não é bem assim. Talvez por isso a gente tenha essa preocupação e está trazendo hoje essa abordagem sobre a leitura e que também tem uma relação muito forte com a filosofia, né? Me lembro que no primeiro programa você me fez uma pergunta, não sei se você lembra, mas vai lembrar agora quando eu falar. Você perguntou quais as condições para que a gente pudesse adentrar no mundo da filosofia. Dentre as respostas, uma delas que eu disse era a leitura, porque filosofia com leitura é difícil, mas sem leitura é simplesmente impossível. Você lembra disso, né? Lembro, foi um dos primeiros episódios. Mas assim, a leitura é uma coisa fantástica, pelo menos do meu ponto de vista, é como eu enxergo. É um instrumento capaz de transformar o meu ócio em ócio criativo, né? Eu me lembro que na época da pandemia, os 2 anos que ficamos ali, de certa forma, confinados e tal, foi uma válvula de escape para mim, né? Para mim e para muitas pessoas que gostam de ler também, né? Porque a gente viajava sem sair do lugar, porque a filosofia dá essa possibilidade, a leitura dá essa possibilidade, né? De que a gente possa interagir com outros mundos, com outras ideias, sem que a gente saia de onde está, né? Ela abstrai, a gente abstrai o pensamento, né? As ideias das coisas e termina que você literalmente viaja. E isso é muito, muito bom, né? Porque faz você, digamos assim, há uma interdisciplinaridade entre as ideias, né? E a partir daí você se desenvolve mais. Mas assim, respondendo a sua pergunta, o que é a leitura, eu poderia dizer que a leitura é aquele instrumento que faz a gente se apropriar de um conhecimento indireto, através de um livro, através de um artigo, de uma revista, de um jornal ou de um blog jornalístico, certo? Então, é exatamente esse instrumento que faz com que a gente tenha acesso a determinado tipo de informação, né? A gente tem acesso a determinado tipo de conhecimento. E na filosofia ela é importantíssima, porque você não consegue avançar sem a leitura. Mas também no dia a dia a leitura é muito importante, né? Porque faz com que a gente, como eu disse, tenha uma percepção de mundo mais real. A gente consegue enxergar a nós mesmos, o mundo e todos os seres que estão no mundo, e faz a gente repensar muitas questões práticas do dia a dia. Por exemplo, a questão referente ao respeito ao próximo, a questão referente ao preconceito, questões referentes a ser justo ou injusto, enfim, e por aí vai, não é?
Mas, infelizmente, não é todo mundo que é adepto da leitura, né? Isso. Sempre vai haver alguém que vai encontrar uma desculpa, vai usar o seu tempo, né? Vai preencher o seu tempo com outras atividades, né? Com outras atividades. Mas eu sempre digo, se a gente consegue, digamos assim, administrar bem o tempo, você pode tranquilamente dividir entre leituras e outros tipos porque também a leitura ela é um tipo de lazer e dá prazer, é um lazer que dá prazer, né? Quando você gosta, quando você se identifica, né? Uma boa leitura realmente é algo fantástico, né? E traz muitos benefícios para nós, para quem lê, né? Como eu disse, quem lê geralmente amplia seu vocabulário, né? E por conta de ampliar esse vocabulário e acesso a outras ideias, a novas ideias, você amplia seu pensamento, sua capacidade racional, você consegue ser mais criativo, mais imaginativo, né? E a boa leitura é aquilo que faz com que você se transforme enquanto ser humano, né? Eu diria, aliás, essa frase não é minha, me parece que é de Mário Quintana. Ele disse que a leitura é para o homem, para a mente do homem, aquilo que o alimento e o exercício físico é para o corpo. Olha aí, tá vendo? Mais um conceito aí inteligente, né? De quem lê. Mário Quintana. Eu acho muito interessante isso, e realmente se você faz uma análise, por que isto? Porque quando você se exercita, você se alimenta, o seu corpo fica sadio, saudável. Quando você deixa de fazer essas coisas, seu corpo tem uma tendência de, digamos assim, ceder, né? Enferrujar. Enferrujar, né? Tá enferrujado, né? Isso. E, igualmente, quando você não lê, você não tem acesso às ideias novas, você não aumenta a sua capacidade de compreensão do mundo, de visão de mundo. Então você fica limitado dentro daquele pensamento, né? Aquele pensamento que é medíocre. Então, assim, é muito importante essa capacidade da leitura, porque faz com que a gente avance e saia daquela ataraxia mental. E o homem é um ser de pensamento, de hábito e de movimento. Entendeu? Entendi. Então, assim, acredito que a leitura, ela só traz benefício, né? E a gente precisa desenvolver o hábito da leitura, certo? Então, assim, Walter, como você trabalha com jornalismo, tem um blog, assim, como é que você enxerga a leitura, né? Através do jornal e dos blogs jornalísticos, no acesso às informações cotidianas? Marcos, foi boa essa pergunta. Antes eu quero também lembrar como você lembrou o Mário Quintana, uma vez eu também não lembro quem recordo, eu vi algum livro dizendo: quem não ler, mal vê, mal ouve, mal fala. Ou seja, uma pessoa que não leu sobre um determinado assunto, ele geralmente fica, como diz na linguagem popular, voando às vezes em determinado bate-papo até. E sobre o jornalismo é como a gente diz, né? Você falou aí leitura e tem várias fontes de leitura, né? Começa com um livro, aí entra no jornalismo como uma revista, jornal impresso, que muita gente diz que está morrendo, mas eu digo, ele não morreu. O jornalismo impresso, ele se transformou. Ele migrou para a plataforma eletrônica, né? Com o nome ou plataforma digital, como é o nome mais usado, com o nome de portais de notícia, sim, que tem blogs e portais, etc. E o jornalismo contribuiu muito, porque o instrumento do jornalismo é a mesma coisa, é o mesmo, aliás, na essência, do livro, né? Ele trabalha primeiro com o idioma, com a escrita
E no caso da televisão, do rádio, o rádio usa mais o áudio, e a TV foi acrescido áudio e visual. Mas mesmo assim, você vê na reportagem, ainda lança mão da escrita. Quando aparece uma pessoa falando, até no início de um jornal, se você ver, aparece o nome do apresentador. Quando ele chama um repórter, aparece o nome do repórter e do entrevistado. E às vezes com dados precisos, quando são coisas mais importantes, são aqueles caracteres. Então ali está a leitura. No jornalismo, você precisa principalmente de leitura. Não é? Tudo que você vai fazer no jornalismo, Marcos, você precisa de ler. Às vezes, não, você não vai entrevistar lá, mas muitas vezes tem documentos. E geralmente você que é jornalista tem que ter um grau de leitura. A propósito, Marcos, antigamente, quando não tinha faculdade, não é? O pessoal mais antigo conta que uma pessoa ia fazer um teste, fulano escreve bem. Geralmente o editor dizia, quantos livros você leu? Para saber mais ou menos o grau, não é? De leitura e o intelecto, media das pessoas. Não é? E você, aí dentro dessa leitura, vamos dizer assim, ou linguagem jornalística, ela é específica, ela procurou, claro, viu que você tinha que ter uma linguagem própria, não é? Além de um jargão, que são as palavras específicas, mas uma linguagem própria. Né? Não podia ser a do livro, que é o livro, você senta ali, né? Pode ser uma introdução maior, você vai estar preparado para ler. No jornalismo é o dia a dia e tem que chamar a atenção. Aí dentro disso existe a matéria, né? Você para escrever dentro, vamos assim, desse mundo jornalístico, existem algumas regras e técnicas, né, que chegaram, né, vários estudos, de chamar a atenção da pessoa mais rápido. Então não poderia ser como livro, né, cada um no seu lugar. Então você pega logo, se você abrir um jornal, uma revista, ele tem um lead, que é a introdução, além da manchete, né, a manchete geralmente que atrai, que o título seria, assim, se você pegar um livro, a manchete, além que tem que ser uma pessoa criativa, geralmente, e para ser criativo, além do dom, a pessoa tem que ter leitura para chamar a atenção, seja no jornal, numa revista, hoje nos blogs e portais de notícia, um bom título e um lead também que já dê a ideia do que acontece, de tudo que vai ter na matéria para prender o leitor, né? Para o leitor gostar, chamar a atenção. Por isso que tem um segredo quando você vai escrever uma matéria, tem algumas uns macetes que diz, você tem que responder o que, onde, quando, quem e o que, né? Como eu disse, o que, né? Vou dar um exemplo, a pessoa diz, né? Olha, na próxima semana vai haver um show da cantora tal hora, em tal lugar, você tem que dizer isso. Né? Estava até vendo hoje, botei uma matéria, né? Vanessa da Mata vem fazer um show aqui. Quando? Dia 20. Onde? No Teatro Pedra do Reino. Certo? Que horas? 21 horas. Então isso já chama atenção. Aí a partir daí se desenvolve, né? Aí vai falar do que é o show, etc. Mas tem esse apelo, primeiro no jornalismo, isso para chamar atenção. Repito, cantor tal, já está dizendo quem, vem se apresentar tal dia, o quando, onde, o local, teatro, na praça tal, e tem isso. E dentro, fazendo essa ponte, como você disse, filosofia é impossível se fazer sem leitura, Marcos. Jornalismo também não se faz sem leitura. Aí você pode perguntar, mas não é outra pessoa que vai ler, mas quem escreve precisa ter um grau, né? Um intelecto, um grau de cultura e principalmente leitura elevado. Senão ele não será jornalista, porque para ele entrar nesse mundo e escrever bem no sentido de atrair o público, aí é que ele precisa de leitura, Marcos. Sim. E dentro aí disso, agora eu passo de novo a bola para você, a gente entrar mais no campo, né? Essa é a leitura, como a gente disse. E como o próprio Ariano Suassuna, eu lembro Ariano Suassuna que uma vez, numa entrevista,
ele sempre dizia, o pessoal disse, de onde vem tanta criatividade? Ele disse, claro, além da observação, né, toda pessoa que escreve, a maioria dos autores, ele tem um dom de observação do dia a dia, né, do cotidiano. Ele herdou do pai dele, ele disse que o pai dele deixou e ele agradecia sempre em público, uma biblioteca formidável em que ele se interessou, porque não adianta também deixar uma biblioteca se ninguém abre, né? Sim. E ele disse que começou a ler e se maravilhou, como você disse. Toda vez que abria um livro, era um mundo novo que se abria para ele, né? Então, dentro disso, se você tem essas pessoas que, como você disse, não só o lazer, mas o prazer de ler, porque você aprende muito, eu fico preocupado também, Marcos, que a gente vê que hoje tem muita gente que parece que não gosta ou não tem esse hábito, não é isso? É verdade. Então, você poderia falar sobre isso também. Por que você acha que existe isso, Marcos? Sim, eu acho que a questão principal é que as pessoas não desenvolveram o hábito da leitura. Como eu disse, o homem é um ser de hábito, um ser de movimento, um ser de pensamento. Então, ele não desenvolveu esse hábito ao longo da vida dele, né? E por isso que ou se desenvolveu algum tempo, mas outras atribuições fizeram com que se desvirtuasse e de maneira que ficou esquecido, né? Mas eu diria para essas pessoas o seguinte, para você que está nos assistindo, eu vou fazer 3 perguntas. A primeira é: qual foi a última vez que você leu um livro? Segunda, qual foi a última vez que você leu um livro e recomendou para alguém? E a terceira, qual foi a última vez que você pediu orientação a alguém sobre um bom livro para ler? Se a resposta temporal ultrapassar um mês, portanto 30 dias, eu lamento, mas talvez precise rever seu hábito de leitura, não é? Verdade. Aí, talvez esteja relacionado com o tempo, talvez esteja relacionado com realmente o hábito que nunca teve, né? Se você tem uma criança em casa, um filho pequeno, mesmo que ele não leia ainda, né, não esteja alfabetizado, mas lê para ele. Isso faz uma diferença tremenda, né? E se a criança já está iniciando, né, a leitura, compra aqueles livros infantis e dá para ele já ir lendo. Porque isso vai criando esse hábito na criança e é o melhor momento para se criar os bons hábitos. Dizia Aristóteles já também na sua Ética de Nicômaco, né? Essa fase é a fase que você consegue, digamos assim, implantar os bons hábitos, né? Os hábitos da virtude, das coisas boas e tudo mais. Então, é uma coisa a se fazer, não é? Ô Marcos, permite, então nesse contexto a família é muito importante, Sim, né? sim. Além da escola, a família, Sim. né? Nesse caso, antes até mesmo da criança ir para a escola. Olha E quando aí. ela está na escola, também tem que ter esse reforço em casa. Mas o problema é que, às vezes, são os próprios pais que também não leem, né? Então, é uma questão assim que vai além do limite da escola, né? Também, não é isso? Eu tenho só me permitindo também. Um dia desse eu estava vendo, até eu tenho uns irmãos que, claro, são professores, um nativo e um aposentado, e teve uma época também que parece no país, já faz algum tempo, o governo viu que pouco a gente estava perdendo o hábito de ler, né? Então eles chamaram bons autores, fizeram uma coleção, não sei se você tem conhecimento, para gostar de ler. Tipo uns livros pequenos, né, que já não espantava, porque geralmente quem não gosta de ler não gosta. Quando vê o livro grande. É uma coleção interessante, eu me lembrei agora. Para gostar de ler. Tem vários autores bons, né, com livros pequenos que a pessoa lê rápido, aí vai pegando outro e outro, que é como você diz, vai se formando o hábito. Eu diria assim que há 3 tipos de pessoas, digamos assim, 3 grupos de pessoas com hábitos em relação à leitura. Primeiro, aquele que
gosta de ler, se diz que gosta de ler, mas que não tem o tempo. Olha aí. Né? Tem aquele que não gosta de ler, mas admira quem gosta de ler. E tem aquele que tem tempo, gosta de ler, mas não sabe por onde começar, não sabe que tipo de leitura vai se iniciar. Né? Então, assim, primeiro eu vejo aí duas questões. Uma questão de vontade, portanto, de desejo, de querer ler. Então, eu acredito que na hora que ele consegue enxergar os benefícios que a leitura pode trazer para quem lê, ele implementa essa vontade. Pois não. Ele implementa esse hábito. Começa com, 20 minutos de leitura por dia. Extrapola uma meta aí. Lê um livro por mês, ou um livro a cada 2 meses. Aí vai de acordo com o seu ritmo, não é? E a outra questão é a questão do tempo. Porque o tempo é igual para todo mundo. São 24 horas um dia para mim e para Walter. Cada hora com 60 minutos para mim e para Walter. E cada minuto com 60 segundos para mim e para Walter. A diferença é como é que eu administro esse tempo e como é que Walter administra esse tempo. E estabelecendo prioridades. Porque Verdade. tem pessoas que você... que diz, mas eu não tenho tempo. Aí a pessoa passa o tempo todinho jogando no celular. Mas ele deu tempo, ele está usando o tempo dele para jogar no celular. Prioridade. Agora, que benefício ele está trazendo disso aí é outra história. A palavra-chave Então, você disse aí. Administrar o tempo e prioridade. Sim, que aí tem uma questão que é assim, as coisas importantes, urgentes e importantes, as coisas importantes, mas não urgentes, e as coisas que nem são importantes nem urgentes. Então você tem que fazer essa triagem e estabelecer essa ordem de prioridades, senão, meu amigo, você não sai do canto. Né? Na vida empresarial se usa muito isso, para você organizar tarefas e pôr em dia, não deixar aquelas coisas que são premente urgentes, né? Passar batido do tempo. Né? Mas aí, assim, voltando para cá. Então, acredito que quando se consegue, digamos assim, visualizar esses benefícios que a leitura pode trazer, especialmente nessa questão de poder ampliar sua capacidade de imaginação, de pensamento, de interação com o outro, com o mundo e com você mesmo, inclusive, né? De enxergar as adversidades. Então, acredito que isto faz com que ele mude de ideia, com certeza, e passe a implementar. Né? Eu acredito que isso é uma coisa importante. Eu diria que se você quer não ter o hábito de ler e está querendo implementar o hábito de ler, então, assim, eu não vou dar só uma dica, algumas dicas aqui. Não é uma receita de bolo, né? Mas é que pode tentar fazer, porque eu não acredito em receita de bolo. Eu acho que cada um tem... As coisas não se manifestam para as pessoas da mesma maneira. Com certeza. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Mas, assim, você pode começar, por exemplo, escolhendo... se você é uma pessoa muito ligada às redes, mas você não quer ler um livro, né, físico, eu gosto de ler o livro físico, mas se você não quer ler um livro físico, você tem essa opção, o Kindle. Aqui eu tenho uma biblioteca em casa com muitos livros físicos, mas eu tenho aqui uma média de uns 200 livros aqui, 150 a 200 livros. Mas esse aqui, o Kindle, ele comporta aproximadamente 2.000 livros. Então eu tenho na palma da minha mão 2.000 livros que quando eu viajo eu levo. Eu posso ter, eu não tenho ainda, mas eu posso ter aqui. Certo. Mas eu viajo. Então, assim, é prático, né? Digital. Que você fosse levar 2.000 livros numa mala, não dá, né? Levar no carro, né? Então, aqui, assim, você tem uma ferramenta digital. Porque você dá... Não leio porque eu não gosto do papel e tal. Não, tá aqui. Aí, certo? Não então, tem desculpa, né? Tá aqui, né? Então, essa seria uma. Então, é físico ou eletrônico. Escolha o que melhor lhe adequa, né? A outra coisa que eu diria, assim, o estilo. Você não vai começar a ler um livro denso, né? Se você não está... Você tem que começar, então, comece com contos. Esse livro de contos aqui, de Lima Barreto, ó, interessante. é muito bom. O
Homem que Sabia Javanês e outros contos. Eu li um dele uma vez, Policarpo Quaresma. Sim. Né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E tem um de Machado de Assis, que eu também gosto muito, o livro de contos de Machado de Assis, que muito bom Machado de Assis, né? A Cartomante. Cartomante. Aliás, Machado de Assis dispensa comentários, né? Muitos contos interessantes. Então, assim, você pode começar com crônicas, lendo pequenos textos e vai avançando. Né? Você tem que saber se você gosta. Gosta de romance, gosta de ficção. De esporte, por exemplo. Tem gente que gosta de esporte, né? Sim, tem livros sobre esportes. Você vai pelaquela veia que mais te atrai. E depois você vai fazendo o link entre as ideias. Com certeza. Porque você lê um livro sobre esporte, aí você lê um romance, aí você lê um livro de contos, aí você depois lê um livro, por exemplo, um romance filosófico do norueguês, o Mundo de Filosofia, o Mundo de Sofia. Sim, sim. Então vamos supor, o exemplo, você lê essas 4 obras, são totalmente distintas, mas quando você termina, você já tem uma capacidade de reflexão e de interação de ideias muito maior do que tinha antes. Então, o livro ele tem essa capacidade de realmente transformar as pessoas. Aliás, tem uma frase de Mário Quintana ainda que diz assim, mais ou menos o seguinte, assim, o livro não transforma o mundo. As pessoas transformam o mundo, mas os livros transformam as pessoas. As pessoas, né? Ou seja... É um instrumento indireto, né? E a gente sabe do benefício que a leitura traz para a pessoa individualmente, mas, sobretudo, para o coletivo, para a sociedade e para um país que lê como um todo. Quem se interessa, né? É uma civilização educada, uma sociedade educada. Né? Com certeza, com certeza. Que vai prosperar, né? Que vai, digamos assim, render mais. Não é isso? Vai render mais, não é isso? Pois bem, Marcos. Então, basicamente... É isso, né? Essas, né, seria assim... Agora, você mostrou aí um aparato tecnológico. Sim. Falando nisso, Marcos, até que ponto essa nova tecnologia, porque tem gente que diz, né? E você já mostra aí que não é desculpa e tal... será que ela teve algum efeito negativo, você acha? Identifica alguma coisa assim na leitura? Ou mesmo antes dela tinha muita gente que não tinha o hábito de ler? Não, assim, a gente sabe que a dificuldade de leitura não é uma coisa de hoje, né? A gente sabe disso. As pessoas não leem porque realmente às vezes nem conseguiram estudar, às vezes porque não tem como adquirir o livro, às vezes porque não tem biblioteca suficiente, pública, ou são vários motivos, ou trabalham muito e não tem paciência, estão muito cansados e tal e tal. Tem muita coisa, mas a gente sabe que com o advento das novas tecnologias, isso, de certa maneira, afastou mais, né, o livro, a leitura das pessoas, né, porque tem essa possibilidade de você passar a maior parte do tempo passando as mensagens ali no WhatsApp, no mundo Facebook, virtual, né? Enfim, no Instagram, nessas redes sociais todas que há, não é assim? Verdade. Mas eu vou responder sua pergunta com um texto que tem desse livro aqui, que O Cérebro no Mundo Digital. Pronto, pode apontar aí para a câmera. O Cérebro no Mundo Digital, de Marianne Wolf. Para você ver bem aí, tá vendo? Ela diz uma coisa muito interessante sobre essa pergunta que você acaba de fazer, que é mais ou menos o seguinte. Ela diz que se o homem não tiver cuidado, ele pode perder essa capacidade que ele tem de leitura, de interpretação de textos mais densos e até mesmo de fazer uma interpretação crítica de um texto, até que sem ser muito denso assim. Por que isto? Porque de tanto ele simplesmente passar constantemente por mensagens online rápidas e variadas, sem um tempo de apropriação daquilo, vai danificando, vai prejudicando a capacidade de você fazer uma compreensão de uma leitura de um texto mais denso. E isso pode atrapalhar também a capacidade de você até
fazer crítica ou interpretação de um texto mais leve mesmo, né? Porque esse hábito de leitura, diferentemente do hábito da visão, por exemplo, é uma coisa que foi adquirida, né? Adquirida aproximadamente 6.000 anos atrás. E da mesma forma que foi adquirida, né? Porque o homem buscou um recurso para isso, também pode ser, digamos assim, esquecida. Perder isso, né? Pode se perder isso, se não exercitar. Né? Olha aí. Ela é uma neurocientista. Interessante. Neurocientista cognitiva, certo? Americana ela é mesmo da Califórnia, da Universidade da Califórnia. Interessante, certo? Né? Interessante. Esse livro foi lançado aqui no Brasil ano passado. Então, dentro do universo de leitura que a gente falou, você recomenda, Marcos, que sim, o público aí, leitor, o internauta que nos está assistindo aqui, o Filosofia em Foco, sim, compre, adquira esse livro, ou se tem um amigo, pode pedir emprestado e ler, que repita aí o nome, por favor, o título. No Mundo Digital. Da autora? Marianne Wolf. Olha aí, uma boa leitura, Marcos. Editora Contexto. Muito bom esse livro, eu recomendo. Pronto, agora eu passo a você as considerações finais. E hoje, como a gente viu, a gente discorreu, falou sobre a leitura e o hábito de ler. Isso, Walter. E com isso a gente chega a mais um final do Filosofia em Foco. E eu quero só deixar um registro que na próxima semana nós temos um convidado. Nós vamos estamos completando 2 meses do programa Filosofia em Foco, né? E a gente vai trazer um mestre em filosofia, que é Hugo Honorato, e vai compartilhar esse espaço conosco, né? Então, seremos em 3 na próxima edição do Filosofia em Foco. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima.